Pronto, vamos começar agora a segunda aula, né? Então, ó, naquele caso que a gente estava estudando a parte da dinâmica, que eu tinha falado para vocês, do momento ou do momento ou do torque, né? Vamos estudar agora equilíbrio em corpos extensos. E então, essa parte aqui vai para a estática, já, né? Que é a parte onde o corpo ele está em equilíbrio de forças. Então, ó, coloquei um exemplo aqui do Enem de 2015 para a gente entender melhor. Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em 8 partes iguais, e em seguida apoiaram-na sobre a base triangular, com o saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. Então eles pegaram lá a barra, né? Aqui, ó. Esses são só exemplos, mas essa é a foto do exercício, ó. Então, nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos? Eles querem saber a massa dessa barra, dessa barra aqui, ó, apoiada. Mal aí, me confundi. Então, ó, como eu coloquei o exercício para a gente entender o conceito de equilíbrios em corpos extensos, eu vou devagar aqui em vários tópicos, mas vão mantendo na cabeça o exercício, né? Ele é um saco de arroz que está pendurado no outro lado da barra aqui, e ele foi pendurado aqui nesse triângulo de madeira e numa barra que está separada em 8 partes iguais, né? A distância dessas outras 8 partes são iguais. Então, ó, o que acontece? No estudo de equilíbrios em corpos extensos, eu coloquei essas imagens que não fazem parte do exercício, mas para a gente entender. Normalmente a gente está representando, estudando aqui em barra, mas você pode colocar corpos de outros tipos também. O que é importante de lembrar é que no ponto médio, né, da barra e do corpo extenso em questão, no ponto médio, a gente coloca qual vai ser a força, peso que vai alterar no experimento, né? No sistema que a gente está vendo. Então, porque o que a gente está calculando nessa parte do arroz aqui, do saco de arroz? O saco de arroz ele está numa extremidade puxando fazendo o momento, fazendo o torque aqui, ó, ele vem para cá, né? Causando um trabalho que vai fazer ele vir para cá, a barra. Mas só que o peso da barra desse lado está equilibrando o arroz. E aí, se a gente fosse colocar no exercício, a gente não ia colocar a gente podia até colocar, né? Desse lado, aqui a força do peso da barra, e desse lado, a força do peso do arroz. Mas só que a gente sempre coloca nos exercícios no centro do corpo, no centro do corpo extenso, né? No caso, o corpo extenso aqui é a barra, então vai ser no centro dele aqui, ó. Aqui que vai ser a força-peso do corpo extenso, né? É no centro de massa dele. Então a gente sempre coloca no centro de massa, na média, aqui ó, na média, a gente coloca o vetor peso do corpo extenso em si, e não das forças externas que vão colocar, então força de A, força de B. Então aqui ó, a gente está vendo vários exercícios, onde vocês vão ver depois, eu vou colocar na lista lá, vai ser tudo com distância, aí vai ter um triangulinho às vezes aqui embaixo, mas tudo tentando ver aqui o torque, o momento que vai gerar nesse processo de rotação. Então aqui, ó, o que a gente tem que ver nessa parte de estática, como o sistema está em equilíbrio, a gente tem que ver que a soma dos momentos, aqui ó, vai ser igual a zero. Mas por que isso acontece? Ó? Como o sistema se encontra em equilíbrio, a resultante de forças é nula. Porque lembra que a gente falou lá da segunda lei de Newton, que a aceleração é zero, então a resultante de forças vai ser nula. Então, como a resultante de forças é nula, calma, deixa eu beber uma água aqui. Vou espirrar. Saúde, rapaz. Como o sistema se encontra em equilíbrio, a resultante de forças é nula, portanto, podemos dizer que a soma dos momentos é igual a zero. Então, ó, se a força resultante for igual a zero, a fórmula do momento é força vezes braço, não é? Se a força for igual a zero, então todos os momentos vão ser igual a zero, né?
o momento resultante, no caso. Não todos os momentos. Porque um momento vai ser menos 9, o outro vai ser mais 9, por exemplo. Né? No exercício da barra em questão, ao levar o peso da barra em consideração, deve-se sempre colocar a origem do vetor peso no ponto médio ou central do corpo extenso em questão. Né? Então foi aquilo que eu tinha acabado de falar. E se a gente viu agora, ó, que a soma dos momentos tem que ser igual a zero, então a gente calcula, por exemplo, ó, o FB vai ser um momento, vai ser o momento B. O FA vai ser o momento A. Então, né, se vocês quiserem também torque B, torque A. Aí a gente vai calcular aqui, ó, como a gente sabe que nesse caso o sistema estaria em equilíbrio, a gente já pode saber que a soma de todos desses momentos, então FB mais FA, vai ser igual a zero. A única coisa que a gente tem que saber é o sentido delas, né? Então, como o FB aqui está no sentido anti-horário, né? E o FA aqui, ó, ele está no sentido horário. O que a gente fala? A gente sabe? A gente sabe que para FB o sentido vai ser negativo e para FA o sentido vai ser positivo, né? Então a gente vai colocar como que ia ficar na expressão final aqui, ó. Como que ia ficar no M é igual a F vezes B aqui. Ia ficar a soma de M. Calma, vai ficar muito confuso se eu fizer aqui. Ia ser melhor se ficasse na lousa. Vou desistir dessa ideia de fazer aqui. Calma, vamos olhar o exercício. Agora, a barra, então, ó, que a gente estava vendo no exercício, apresenta 8 marcações, igualmente espaçadas entre si. A extremidade do saco de arroz está a 3 marcações de distância. Então, aqui, ó, 3 marcações de distância. Elas são igualmente espaçadas, né? Então, 1, 2, 3. Vamos lá. 3 marcações de distância, igualmente espaçadas entre si. Ela está a 3 marcações de distância do ponto de apoio, que é o triângulo de madeira, que nesse caso é o polo do corpo extenso. Então, o polo seria o eixo de rotação, né? O eixo de rotação, a gente vê aqui que é o triângulo de madeira, né? Então, não confundir eixo de rotação com o centro de gravidade dela, que é aqui, ó, peso, né? Então, ó, a extremidade oposta se encontra a 5 marcações de distância do ponto de apoio. Então, a gente volta aqui, 5 marcações. 1, 2, 3, 4, 5, né? Como que vai ficar a fórmula final, então? A fórmula final, eu coloquei do outro lado, né? Podia ter colocado o Mzinho do outro lado, mas como que é? Ó? A gente sabe que a soma de todos esses momentos, de todas as forças que estão agindo, então no caso daqui seria da força peso do arroz e da força peso da barra aqui para baixo, né? E a força normal, a gente não pode esquecer da força normal que está acontecendo. Lembra que eu falei que a força normal era uma força de contato com a superfície? Tem uma força normal aqui. A gente pode ver a representação dela, ó. Por exemplo, não, né, não vai dar pra ver. Acho que não tem uma representação aqui, mas eu vou procurar na internet. A internet é incrível. Aqui, ó. Deixa eu ver se a gente tem tempo. 2 minutinhos, tá, legas. Aqui, ó. Alavanca, equilíbrio em corpos extensos, ó, já tá aqui a procura. Vamos ver se eu acho aqui, ó, uma pra gente. Aqui, ó. Então aqui a gente vê que tem também, além da força-peso nesse caso da barra, além da força-peso aqui, ó, dos bloquinhos que estão aqui em cima, ou além da força-peso aqui, ó, do outro bloquinho, também tem a força normal aqui do triângulo que está segurando ele. Mas, então, na verdade, né? Então, na verdade, a gente sabe como tem a normal aqui, ó, normal, força-peso para cá e força-peso aqui da barra, a gente tem que somar todos esses momentos, porque tem 3 momentos aqui, né? Mas só que no caso da normal aqui, ó, ela tá exatamente no polo, então o braço dela vai ser o quê? 0, né? Quanto que é F vezes 0? Aqui, ó. Momento é igual a F vezes B. Como o braço da normal é 0, então vai ser 0, né? O momento da normal. Então a gente vai calcular só o quê? O momento do saco de arroz
e a força-peso do saco de arroz e a força-peso da barra, né? Então aqui, ó, P no arroz, P vezes D. O que seria P vezes D? Seria F vezes B, seria a força vezes o braço. Mas aí eu já troquei aqui na fórmula e ia ficar como? Ó, força-peso do saco de arroz vezes a distância do centro de rotação do arroz menos o peso da barra vezes a distância da barra. É igual à somatória de M. Então a gente está somando todos os momentos, né? Como a gente sabe que o corpo está em equilíbrio, a soma desses momentos vai ser igual a zero. Então aqui na fórmula eu já coloquei o zero aqui, ó, pra gente. Então o que a gente faz depois disso? É só passar para o outro lado esse menos PCM vezes DCM. Por que está menos aqui? Porque ele está no sentido anti-horário, né? Se a gente for ver aqui na barra, ó, o arroz está puxando, está levando aqui isso daqui para baixo, né? No sentido anti-horário. E aqui a barra, ela tá fazendo o sentido, a força-peso dela está indo para o sentido horário, né? Então, no caso da barra, ela estaria positiva e a do arroz estaria negativa. Mas aqui, né, a gente só trocou o ponto de referência. Era só ter colocado uma como negativa e a outra como positiva. Passa para o outro lado, como que fica? Fica peso do arroz, que vai ser massa vezes a aceleração da gravidade, né? Vezes a distância dela. Então, a distância está a 3 marcações, né, de distância. Uma, que é onde está o arroz, e a outra está a 5 marcações, tá 5 marcações de distância da outra extremidade. Mas a gente não pode confundir com o quê? Aonde que está a força-peso da barra? Ela está no centro de gravidade. Então, o centro de gravidade, se a gente for ver, está a uma marcação de distância aqui, né? Isso que pode confundir. Então, a gente tem que sempre contar a força-peso da barra no centro de gravidade. Então, a gente vai aqui, ó, uma marcação de distância, né? Massa é o que a gente quer achar, vezes a aceleração da gravidade. A gente corta a aceleração da gravidade porque tem dos dois lados, né, da igualdade, e aí é só fazer 5 vezes 3 que dá 15. A massa aqui, ó, da barra vai ser 15 quilos. Tá tudo ok? Vou fazer uma lista de exercícios. Se vocês estiverem com dificuldade nessa parte, me manda mensagem e até a próxima, pessoal. Vou parar a gravação aqui.